Bom, pessoal, então retomando o estudo do mandato de junção, vamos prosseguir agora na análise das condições específicas da ação. Nós já examinamos as duas primeiras, existência de direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada, e dois, inexistência de regra regulamentadora. Agora, terceira condição específica da ação, nexo de causalidade entre ausência da norma infraconstitucional e a eficácia limitada de regra constitucional com a consequente inviabilização do exercício do direito subjetivo delineado na Constituição. É necessário, portanto, se demonstrar que a ausência de norma regulamentadora ela inviabiliza o exercício de determinado direito constitucional. Então, deve haver esse nexo de causalidade entre a omissão na regulamentação do direito e, consequentemente, a inviabilidade quanto ao exercício desse direito fundamental. Por outras palavras, deve ficar demonstrado que o exercício de um direito subjetivo constitucional está obstado em razão da ausência de norma regulamentadora do respectivo direito. Nós temos aí o nexo de causalidade entre a ausência de regulamentação e a consequente inviabilização do exercício de direito constitucional. Como destacado, quanto ao nexo de causalidade, o exercício do direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada deve ser obstado pela inexistência de normatização legal ou regulamentar, material ou formal. É muito importante para você visualizar que nós façamos uma correlação, que se estabeleça uma correlação entre o artigo 5º, inciso 71, que trata do mandado de junção, e o parágrafo 1º desse mesmo artigo 5º. Vamos ao artigo 5º, primeiramente, inciso 71. Olha lá novamente. Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nós já analisamos que a interpretação que me parece mais adequada é aquela que entende que o mandado de junção ele tem cabimento nas hipóteses em que a ausência de norma regulamentadora inviabilize o exercício de qualquer direito fundamental constitucional, não apenas aqueles relativos à nacionalidade, cidadania ou soberania. Mas isso nós já vimos. Agora vamos ao artigo 5º, parágrafo 1º. Veja o que diz lá no artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós temos que compreender de forma adequada o que significa isso, dizer que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Quanto à aplicabilidade dos direitos fundamentais, tendo em conta o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que diz as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós temos três correntes. Primeira corrente, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, diz que os direitos fundamentais não têm necessariamente aplicação imediata. Essa primeira corrente diz que o parágrafo 1º do artigo 5º fala mais do que deveria, pois nem todos os direitos fundamentais teriam aplicação imediata. Por exemplo, cita essa corrente o artigo 7º da Constituição, inciso 19. Vamos até ele? Olha o que diz lá no artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, inciso 19. A licença paternidade, vírgula, nos termos fixados em lei.
Essa primeira corrente vem e diz, portanto, que nem todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Esse seria um exemplo. Você tem aqui um direito fundamental, a licença paternidade, mas esse direito, para ser exercido, ele depende da edição de uma lei que fixe, que estabeleça os termos de exercício do respectivo direito. Então, o parágrafo 1º, ele diz mais do que deveria, pois nem todos os direitos fundamentais teriam aplicação imediata. Me parece que essa primeira corrente está equivocada. Ela tem uma compreensão errônea em relação ao que significa a aplicação imediata dos direitos fundamentais, e nós vamos ver isso analisando as próximas correntes. Segunda corrente. Luiz Roberto Barroso, Flávia Pelvezan, Eros Roberto Grau entendem que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Eles dizem que a aplicação imediata não significa exercício imediato do direito. Logo, existem direitos fundamentais cujo exercício, o exercício desse direito, depende da edição de norma regulamentadora. Contudo, esse direito, cujo exercício depende da edição de norma regulamentadora, ele tem aplicação imediata no sistema jurídico. Significa, desde logo, que ele já confere ao titular a possibilidade de, primeiro, exercer o direito e, caso o direito específico dependa para o seu exercício da edição de norma regulamentadora, caso essa norma regulamentadora não seja editada, o titular do direito pode recorrer ao judiciário via mandado de junção, pleiteando, pedindo que o judiciário garanta o exercício desse direito enquanto não editada a norma regulamentadora, pois o direito fundamental tem aplicabilidade imediata, embora o exercício possa depender da edição de norma regulamentadora. Então, a aplicabilidade imediata significa, primeiro, que se o direito não depende da edição de norma regulamentadora, ele está apto a ser exercido desde logo. E segundo, caso esse direito dependa da edição de norma regulamentadora que não foi editada, em razão da aplicabilidade imediata dele, ele confere ao titular a possibilidade de exigir do poder público a regulamentação do direito para que ele possa, então, ser exercido. Enquanto o poder competente não o fizer, a própria Constituição confere ao titular desse direito, inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora, o instrumento do mandado de injunção, tendo em conta que esse direito fundamental tem aplicação imediata. Então, se estiver inviabilizado o seu exercício por ausência de norma regulamentadora, ele pode se valer do mandado de injunção, que garante a ele o exercício do direito, enquanto não editada a respectiva norma regulamentadora. Terceira corrente entende que o parágrafo 1º confere aos direitos fundamentais a máxima eficácia e aplicabilidade possível. Significa que os direitos fundamentais devem ser interpretados de maneira a lhes garantir a máxima eficácia e aplicabilidade possível. E, caso, via interpretação, seja inviável por si só, garantir o exercício do direito ao indivíduo, ele pode manejar o mandado de junção, para que, via decisão judicial, se profira uma decisão de efeito concretista que viabilize desde logo o exercício do direito, enquanto não editada norma regulamentadora. Retornando, portanto, à análise do nexo de causalidade. Retomando. A correlação entre o mandado de junção de que trata o artigo 5º, inciso 71, e a aplicabilidade imediata das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, sobre o qual versa o artigo 5º, parágrafo 1º, é demonstrada em dois casos. Primeiro, quando a norma constitucional não for recoberta de suficiente teor de normatividade
para sua aplicação imediata em decorrência de inexistência de norma regulamentadora. A impetração do mandado de junção é imprescindível para a defesa do direito fundamental. Então, aqui a ideia é: o direito fundamental não é dotado de normatividade suficiente para garantir ao titular o exercício daquele respectivo direito fundamental. Nessa hipótese, a ausência de regulamentação vai viabilizar a utilização do mandado de junção. Para garantir o quê? O exercício daquele direito fundamental inviabilizado em razão da ausência de norma regulamentadora, inviabilizado em razão de regulamentação. Segunda hipótese, quando a norma constitucional for revestida de suficiente teor de normatividade para sua aplicação imediata, a despeito de inexistência de norma regulamentadora do direito fundamental. A impetração do mandado de junção é prescindível para o deslinde da questão de fato. Aqui é a hipótese em que o direito fundamental constitucional, a norma relativa ao direito fundamental constitucional, já é dotada de normatividade suficiente que garanta ao titular o exercício desse direito. Nessa hipótese, não tem cabimento o mandado de injunção. Vimos, então, as condições específicas da ação do mandado de injunção. Prosseguindo agora na análise do MI, objeto do mandado de injunção. Quanto ao objeto do mandado de injunção, nós temos controvérsia doutrinária. Primeira corrente, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O objeto do mandado de injunção seria a constituição do órgão remisso em mora. O que ele quer dizer até aqui? A finalidade do mandado de injunção é simplesmente estabelecer um marco jurídico de que o poder competente pela regulamentação está em situação de mora, tendo em conta não ter editado a norma regulamentadora de direito fundamental. Seguindo, com a declaração da omissão inconstitucional e a cientificação do organismo competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de atribuições de natureza administrativa, para fazê-lo em 30 dias, dado que as soluções consistentes em editar norma regulamentadora faltante de caráter geral ou, para o caso concreto, de caráter individual, parecem fora de cogitação, sendo manifesto que, nessas hipóteses, o juízo assumiria o papel de legislador, o que não se compadece com a sua função de julgador. Essa corrente me parece absolutamente equivocada. Primeiro, porque ela confunde o objeto do mandado de injunção com o objeto da ADO. E mais, acaba fazendo confusão entre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por omissão via ADO e o objeto do mandado de injunção, que não se confundem. O mandado de injunção, como eu já disse para vocês, ele não visa a declaração de mora. Eu, titular do direito inviabilizado pelo exercício, inviabilizado quanto ao exercício do direito pela ausência de norma regulamentadora, eu não vou ingressar em juízo para obter uma declaração de mora quanto à regulamentação do direito, porque isso eu já sei. Eu tenho aqui um remédio constitucional que integra o sistema de garantias dos direitos fundamentais, de garantias processuais dos direitos fundamentais, como o habeas corpus, como o mandado de segurança, como o habeas data, como a ação popular. Eu tenho aqui o mandado de junção, um remédio constitucional. Um remédio constitucional que tem uma finalidade muito clara, bastando a leitura do próprio dispositivo. Vamos novamente ao artigo 5º, inciso 71. Veja lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Então, novamente, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Aí eu lhe pergunto, para quê? Você, pense aí, responda. Estou concedendo mandado de junção
tendo em conta que a ausência de norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito. Então, concedendo para quê? Para comunicar o poder competente, o órgão competente, omisso, e dizer que ele tem que editar a norma regulamentadora? É isso que eu, titular do direito, quero? Eu estou falando aqui de uma ação concreta, de um processo subjetivo. Eu não estou aqui pleiteando, pedindo a regulamentação abstrata daquele direito. Não. O que eu estou pedindo é para exercer o direito. Com base em quê? Não me interessa. O que me interessa é exercer o direito. Que deve ser exercido, primariamente, com base em uma norma regulamentadora editada pelo poder competente. Mas se esse poder competente não o fizer, a sua conduta, ou melhor, a sua conduta omissiva é inconstitucional. Pois o fato dele se omitir na regulamentação daquele direito está violando um dever constitucional. Um dever constitucional de regulamentar o direito. Que, consequentemente, essa omissão está inviabilizando o exercício do direito. Então, o que se quer via mandado de junção é garantir o exercício do direito. Como? Com base em quê? Não me interessa. Com base na lei, com base na decisão judicial, eu quero exercer o direito que a Constituição me garante. E esse direito não pode ficar na dependência ad eterna da boa vontade do legislador. Isso não é um favor que o legislador nos faz. É uma obrigação que ele tem de regulamentar o direito. Um direito que já existe na Constituição. Um direito que eu, você, nós já somos titulares. E queremos exercê-lo. Portanto, a regulamentação do direito não é nenhum favor. É um dever, é uma obrigação do poder público. E o que o judiciário faz aqui não é legislar, senhor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Não. É garantir o exercício daquele direito constitucional que está inviabilizado por uma conduta inconstitucional, uma conduta omissiva inconstitucional do poder ou órgão competente pela regulamentação. Então você tem uma decisão judicial que estabelece regras que viabilizam o exercício do direito, enquanto o poder ou órgão competente não cumpre o seu dever. O judiciário está garantindo a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Está garantindo que seu titular possa exercê-lo e não fique na dependência de boa vontade de quem quer que seja. Pois você já tem um direito, primeiro, constitucionalmente estabelecido. E segundo, garantido pela Constituição. Garantido o seu exercício pela Constituição. Então parece absolutamente equivocada essa posição quanto ao objeto do mandado de junção. Inclusive, a Constituição, quanto ao mandado de junção, ela não faz referência a prazo para órgão administrativo, como faz, por exemplo, para a ADO. Veja o parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição. Olha lá. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, não apenas direitos fundamentais, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo para fazer em 30 dias. Aqui eu tenho a ADO. Mas não é a ADO que nós estamos estudando. Nós estamos estudando mandado de junção, que é um remédio constitucional. É uma ação constitucional disponibilizada para proteção, para garantia de direito fundamental constitucional. Com todas as vênias, essa primeira corrente parece não ter entendido o funcionamento do sistema. Vamos agora à segunda corrente. Segunda corrente.
Para o Derico Pires dos Santos, o objeto do mandato de junção seria a fixação de prazo ao Poder Legislativo para a produção da norma regulamentadora, competindo ao Poder Judiciário, ao término do prazo, fixar as condições necessárias ao exercício do direito subjetivo constitucional, eis que, se o Poder Judiciário se convencer de que o ato omissivo está realmente lhe causando lesão, marcará prazo para o responsável pela violação fazer o regulamento. Esgotado o prazo, para a autoridade executiva ou legislativa tomar a providência que lhe compete, sem que o faça, deverá ser expedido o mandato de junção assegurando o impetrante o direito que reclama. Essa corrente adota o que nós chamamos de uma posição concretista mediata. Então, para a segunda corrente, primeiro, declara-se a mora, estabelece-se prazo para o poder competente ou ao competente editar a norma faltante. Não se viabiliza desde logo o exercício do direito. Caso o poder ou órgão competente não edite a norma faltante no prazo estabelecido, fixado na decisão, aí sim seria emitido uma decisão que estabeleça regras que viabilizem o exercício do direito até que a norma regulamentadora seja editada. Essa posição também me parece equivocada. Me parece cada vez mais equivocada a depender do tempo. E por quê? Porque, veja só, cientificar apenas o poder competente para editar a norma regulamentadora, avisá-lo que está em uma situação de omissão, nossa Constituição de 88. Até hoje, 2022, o legislador não sabe que tem que regulamentar determinados direitos fundamentais? Por óbvio que sabe. Eu estou falando aqui de direitos fundamentais, não estou falando de qualquer norma constitucional. De direitos fundamentais cuja própria Constituição garante a aplicabilidade imediata. Então, veja, se você tem o manejo do mandado de junção, tendo em conta que determinado direito constitucional está inviabilizado quanto ao seu exercício em razão de ausência de norma regulamentadora. Agora, em 2020, ou melhor, 2022, direito previsto na Constituição de 88, manejo do mandado de junção agora, para avisar o poder competente que ele não cumpriu o seu dever na regulamentação daquele direito, e só isso, e ainda estabelecer um novo prazo para ele editar a norma regulamentadora? Ou seja, ele só estaria em omissão inconstitucional após violar esse prazo estabelecido pelo Poder Judiciário via mandado de junção? Para só então o indivíduo poder exercer aquele direito? E vou além. Normalmente, quando nós temos, por exemplo, controle de constitucionalidade exercido através de ADO, o prazo fixado para o legislador editar norma faltante é de 18 a 24 a 36 meses, que é o prazo médio do processo legislativo. O órgão administrativo estabelece lá 30 dias, embora possa haver uma certa modulação a depender do caso. Mas então imagine, Constituição de 88, o direito está lá. O exercício do direito está inviabilizado. O indivíduo ingressa com mandado de injunção. Em 2022, para o Poder Judiciário reconhecer que o poder competente, o poder legislativo, por exemplo, está violando um dever constitucional, está em uma situação de omissão inconstitucional na regulamentação de direito fundamental. Fixa o prazo para legislar. 3 anos. Aí estou dizendo para esse indivíduo, olha, existe uma situação de mora, está inviabilizando o exercício do seu direito fundamental constitucional, mas eu vou dar ainda mais 3 anos para o legislador. Mais 3 anos. Para que ele exerça sua boa vontade e faça um favor em regulamentar o exercício do direito. Não. Não se coaduna mais na quadratura que nós nos encontramos. Essa posição concretista imediata. De dar mais uma chance ao legislador. Não, muito tempo já se passou. O legislador sabe o que tem que fazer. E não faz.
gerando o que a gente chama de síndrome de ineficácia, inefetividade da Constituição e principalmente dos direitos fundamentais. Isso tem que ser combatido. E a decisão concretista imediata fica no meio do caminho. Não combate como deveria essas omissões inconstitucionais que minam a Constituição. E minam por dentro, minam de forma silenciosa, geram o que a doutrina chama de erosão constitucional, vai matando a Constituição por dentro. Pois a ausência de regulamentação acaba enfraquecendo a Constituição e os direitos fundamentais. Então me parece que essa corrente ela não se adequa mais ao momento que nós nos encontramos, ao momento constitucional que nós nos encontramos. Vamos para a próxima corrente. Terceira corrente. Para José Joaquim Calmon de Passos, o objeto do mandado de junção seria a produção da norma regulamentadora, que, no entanto, deveria ser aplicada em outro processo. Aqui veja, a decisão declara a mora, declara a omissão do poder ou do órgão competente para editar norma regulamentadora, que está inviabilizando o exercício daquele direito, e a decisão, ela emite um comando que estabelece regras para o direito ser exercido. Mas não aqui, a partir dessa decisão. Estranho. Não respeita, pelo menos, penso eu, celeridade, economia processual, segurança jurídica, efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a própria efetividade do mandado de junção. Segue essa posição. Então, voltando, o objeto do mandado de junção seria a produção da norma regulamentadora, que, no entanto, deveria ser aplicada em outro processo, já que no mandado de junção não há a certificação do direito subjetivo constitucional, nem há condenação no mandado de junção. Se limita a editar a norma regulamentadora. Aqui me parece o equívoco dessa posição. O mandado de junção se limita a editar a norma regulamentadora? Não! Vamos novamente à leitura do artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito. Ou seja, conceder-se-á mandado de injunção para garantir o exercício do direito, que está inviabilizado em razão da ausência de norma regulamentadora. Do contrário, você mata o Instituto. Seguindo. Temos, portanto, uma sentença de natureza positiva que constitui uma situação jurídica inobtenível sem a decisão judicial, condição para o exercício em outro processo do direito já certificado. Essa parte final parece não atender a diversos princípios constitucionais. Princípio da força normativa, da máxima efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais, da celeridade, da economia processual, da segurança jurídica. Então também não concordo com essa terceira corrente. Vamos à próxima corrente. Quarta corrente. Para Vicente Greco Filho, o objeto do mandado de junção seria a regulação provisória do direito subjetivo constitucional, traduzida como abstrata e geral. Visto que, dentre as alternativas, a norma regulamentadora abranger somente o caso concreto submetido ao tribunal, ou alcançar todos os casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, embora entre sujeitos diferentes, é de se optar pela última, sendo notório que a atividade normativa é dominada pelo princípio da isonomia, que exclui a possibilidade de se criarem tantas normas regulamentadoras diferentes quanto sejam os casos concretos subordinados ao mesmo preceito constitucional. Essa quarta corrente prega que a decisão ela emite um comando de caráter concretista geral, garantindo o exercício daquele direito fundamental para todos os casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, ainda que sujeitos distintos. Então defende a posição concretista geral. Nós já falamos aqui que a lei optou pela posição concretista individual, ou seja, a decisão, ela declara a mora, que inviabiliza o exercício do direito, fixa, inclusive, prazo para que o poder competente ou órgão
edite a norma regulamentadora, mas o mais importante da decisão é que ela confere ao impetrante, desde logo, a possibilidade de exercer o direito com base nas regras estabelecidas na decisão. Decisão que tem caráter provisório, pois ela produz efeitos até que a norma regulamentadora seja editada. Então tem caráter provisório, aplicando-se apenas para quem foi parte naquele mandado de junção. Excepcionalmente, pode ser ampliado os efeitos da decisão para efeito erga omnes ou ultra parte. Mas a regra é o efeito concretista individual. Eu, particularmente, defendo o efeito concretista geral. Defendo essa posição, essa orientação do Vicente Greco Filho. Vamos agora fazer uma análise da evolução da jurisprudência do STF quanto ao ponto. Para análise da jurisprudência prevalente ou prevalecente no Supremo Tribunal Federal, 3 pronunciamentos afiguram-se relevantes. Primeiro, o primeiro foi exarado em 23 de novembro de 89, no mandado de junção número 107, quando a Corte Suprema fincou a natureza meramente declaratória da decisão de procedência, porquanto a finalidade a ser alcançada pela via do mandado de junção resumir-se-ia, tão somente, a declaração pelo Poder Judiciário da ocorrência de omissão inconstitucional, que seria comunicada ao órgão legislativo inadimplente para que este viesse a promover a integração normativa do dispositivo constitucional tornado eficaz pela inércia estatal. Aqui nós temos a chamada posição não concretista, que equiparava o mandado de junção à ação declaratória, direta de inconstitucionalidade por omissão. Simplesmente declara a mora, mas não viabiliza desde logo o exercício do direito fundamental. Segunda decisão, de 20 de março de 91, no mandado de junção 283, quando o STF firmou a natureza condenatória da decisão de procedência, com o estabelecimento de prazo para a purgação da mora e, caso subsista a omissão normativa, facultando o titular do direito subjetivo constitucional inviabilizado a obter, em juízo ou tribunal, pela via processual adequada, sentença ou acordo líquido de condenação, a reparação devida pela perdas e danos que se arbitrarem. Posição aqui também não concretista. Terceira decisão. O terceiro caso, de 25 de outubro de 2007, no mandado de junção 708, e após irradiado para a temática penal relacionada à criminalização da homofobia, em 13 de junho de 2019, esse já mais recente, no mandado de junção 4733, quando o Pretório Augusto, STF, fixou a natureza constitutiva da decisão de procedência, porque o Supremo Tribunal Federal, afastando-se da orientação inicialmente perfilhada no que diz respeito ao mandado de junção, e sem assumir compromisso com o exercício de uma típica função legislativa, passou a aceitar uma solução normativa para a decisão judicial, admitindo a possibilidade de regulação provisória pelo próprio Poder Judiciário. Veja o que diz o artigo 9º da lei que regula o mandado de junção. Diz lá: a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes, e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Efeito, portanto, concretista individual. Agora, parágrafo 1º. Poderá ser conferida, em exceção, eficácia outra parte do erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então ficou claro que a opção legislativa foi pela decisão de efeito concretista, que permite ao judiciário emitir uma decisão de caráter normativo, que regulamenta o exercício do direito, enquanto não é editada a norma regulamentadora. Ou seja, a própria decisão de mérito tem caráter provisório. Porque a competência originária, primária, para regulamentar o direito, não é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está viabilizando o exercício do direito a partir de regras estabelecidas na decisão, tendo em conta a omissão do poder competente.
Então, a própria decisão de mérito, ela tem caráter provisório. E no artigo 9º caput, os efeitos pessoais inter partes. Excepcionalmente, no parágrafo 1º, efeitos pessoais erga omnes, efeitos gerais. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, prefiro que o efeito seja, desde logo, erga omnes. Pois estamos falando, como eu já venho dizendo para vocês, que se tem ausência de regulamentação de um direito fundamental, que, consequentemente, viabiliza o seu exercício. E não para Antônio, Maria ou José. Para qualquer pessoa que queira exercer aquele direito. Por isso, penso eu, o mais adequado seria que a regra fosse uma decisão concretista com efeitos gerais. Segurança jurídica, como disse muito bem Vicente Greco Filho, economia processual. Eu já tive uma ação proposta em juízo que reconheceu a mora do poder competente que viabiliza o exercício do direito. Ah, ela foi proposta pelo José. O efeito vai ser só para o José? E quando o STF emitir uma decisão de caráter normativo que regula o exercício do direito, vai ser só para o José? Quando ela for emitir, por exemplo, para Bruno, ela vai regulamentar, via decisão, o exercício do direito de forma distinta? Isso não viola a segurança jurídica? Então, eu, particularmente, fico com a posição do Vicente Greco Filho. Mas não é a opção legislativa, não foi a opção do legislador. Mas vamos voltar à jurisprudência. Vimos, então, o terceiro momento na evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu vou agora trazer um quadro para vocês com 4 momentos. Vamos lá? Primeira decisão, MI 107-3, não concretista, limitando-se à declaração de mora. Segunda decisão nesse processo evolutivo, MI 283-5, concretista individual intermediário, declara a mora, estabelecendo prazo para legislar, assegurando ao impetrante o exercício do direito no caso de persistência da mora na regulamentação do direito. Concretista individual intermediário. Então, no primeiro momento, declara a mora e estabelece prazo para legislar. Não viabiliza ainda o exercício do direito. Caso o poder competente ou o órgão responsável pela edição da norma faltante não cumprir a decisão, não editar a norma faltante, só então se viabiliza o exercício do direito fundamental para o impetrante, individualmente. Terceira, concretista individual direta, MI 721. Declara a mora, fixa prazo para legislar, mas garante o pleno exercício do direito desde logo, com efeito inter partes. Essa foi a opção do legislador. Artigo 9º, caput da Lei 13.300 de 2016. Quarta decisão, concretista geral, direta. MI 708. Então, concretista geral direta. MI 708 DF. Declara a mora, fixa prazo para legislar e garante o pleno exercício do direito com efeito erga omnes para todos. Essa última decisão você encontra no parágrafo 1º do artigo 9º, é, portanto, exceção. Então perceba que o legislador ele incorporou o que já era entendimento jurisprudencial. O legislador optou pelos efeitos concretistas, concretista imediato, individual como regra, e excepcionalmente concretista e imediato geral como exceção. Bom, pessoal, nós vamos fechar esse bloco e já voltamos.